Um vídeo nosso aqui do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma nova tag, uma dica, né? A gente vai falar um pouco sobre as dicas de organização. Muita gente me questiona às vezes como que eu faço para manter a organização de todas as atividades que eu tenho que exercer aqui no trabalho e também, né, conciliar isso com vida pessoal. Uma coisa que é muito importante a gente identificar logo de começo, quando a gente vai fazer a nossa organização semanal, e sim, eu sugiro que façamos uma organização semanal. Eu geralmente faço a minha entre a sexta-feira e o domingo. Na segunda, muito cedinho, eu deixo para fazer, às vezes, mas eu prefiro fazer isso na sexta-feira, no finalzinho da tarde ou no começo da noite, que é um horário que eu já estou mais cansado, já mais desgastado da semana e acaba que eu sou menos produtivo. Então eu tiro um tempo para ver aquilo que está ficando para trás dessa semana que passou e já para projetar também o que vai ficar para a minha semana da frente. Né? Então eu consigo fazer essa organização bacana ali na sexta-feira ou então no sábado. Né? Eu gosto de tirar um tempo. As primeiras vezes a gente acaba demorando um pouquinho mais porque a gente não tem o hábito de fazer isso. Mas à medida que eu pego o hábito de fazer isso, eu consigo fazer minha organização semanal com 15, 20 minutos. Eu vou mostrar para vocês um pouco das ferramentas que eu uso e vou deixar bem claro qual que é a diferença entre compromisso e tarefa. Né? E como que a gente pode usar uma ferramenta como o nosso celular, por exemplo, para poder fazer isso daí. Vou compartilhar minha tela com vocês e vou mostrar para vocês uma ferramenta que eu uso, que é a Google Agenda. Né? Como eu tenho um telefone Android, para mim é muito mais fácil usar os aplicativos da Google, porque no meu trabalho eu fico logado no Google Chrome e eu tenho acesso a tudo isso daqui. Então, olha só, compromisso eu vou agendar na minha agenda sempre quando eu tenho um compromisso e compromisso está vinculado a uma outra pessoa. Então, compromissos dificilmente eu vou conseguir reagendar, porque quando eu vou agendar novamente o meu compromisso, eu tenho que entrar em contato com outra pessoa e vou desregular, né, os compromissos que essa pessoa tem. Afinal de contas, ela tirou um tempo para estar naquele compromisso comigo. Né? Então eu preciso reagendar isso e eu preciso ter uma certa antecedência para isso, para evitar aquela situação em que eu vou desmarcar de última hora. Né? Então, por exemplo, minha agenda ela é vinculada da minha esposa e amanhã ela tem psicóloga. Então, se ela deixa para desmarcar isso em cima da hora, muitas vezes isso vai gerar um gasto a mais, porque muitas vezes alguns profissionais eles cobram, né, quando a gente desmarca em cima da hora. Então, o compromisso eu sempre vou colocar ele para despertar, por exemplo, um dia antes, 3 dias antes, para que eu tenha que me lembrar que eu vou ter aquele compromisso. E se eu precisar desmarcar, se eu precisar levantar algum material, se eu precisar me preparar de alguma forma para aquele compromisso, eu tenha esse controle. Já as tarefas, e uma coisa que eu gosto também da ferramenta do Google, é que eu consigo ter minhas tarefas aqui do lado, são aquelas atividades que eu consigo remanejar com facilidade, que eu não estou vinculado a uma outra pessoa. Então, por exemplo, eu tenho a aula do meu MBA, eu posso fazer durante o meu dia. Hoje eu fiz na minha hora do almoço. Né? Então, na hora do almoço, eu fui lá e marquei ela como feita. Durante o trabalho, eu precisei fazer algumas coisas. Então, fui marcando ela como feita. Eu não tinha um horário definido para fazer aquilo ali. Né? Eu tinha que fazer isso nessa semana, ou na segunda-feira, ou na terça, mas não tinha um horário definido para fazer. E aí eu sei o que eu tenho que fazer na segunda, na terça, mas não tem esse horário. E quando eu tenho ciência de tudo isso, fica muito mais fácil eu remanejar do que, por um acaso, amanhã de manhã descobrir que eu tenho dentista às 10 horas e descobrir isso 9h30 da manhã. E aí fica muito complicado de eu remanejar isso daí, de eu organizar. Então, às vezes, as pessoas se confundem em organizar a semana, em ficar preso, mas, na verdade, isso te dá muito mais liberdade. Porque a partir do momento que eu tenho conhecimento do que está agendada para a minha semana, quais são os meus compromissos,
eu tenho uma liberdade de remanejar esse compromisso com mais facilidade. Uma outra ferramenta que a agenda do Google me dá é a possibilidade de ver, por exemplo, o que eu tenho para fazer no meu dia, o que eu tenho para fazer na minha semana, o que eu tenho para fazer no mês, né? Por exemplo, tem essa programação que eu acho super interessante também, que ela vai mostrando, né, diariamente a ordem das coisas que eu agendei, eu acho bacana de ver também. Então, a dica do dia é de organização e a gente entender exatamente a diferença entre compromisso e tarefa. Lembrando que compromisso está sempre envolvendo uma outra pessoa e a tarefa não necessariamente está envolvendo outra pessoa. Às vezes eu tenho uma sequência, uma ordem das tarefas que eu tenho que fazer, eu preciso fazer isso primeiro do que aquilo, mas não está envolvendo uma outra pessoa. Eu consigo mexer no meu agendamento, né? Eu tenho, igual, por exemplo, eu usei a aula da MBA como exemplo. Eu tenho que fazer a aula do MBA. Eu posso fazer de manhã, posso fazer à tarde, eu posso fazer à noite, eu preciso fazer essa aula. Mas o horário que eu vou fazer, eu tenho essa liberdade, porque eu faço esse MBA online. Agora, se eu tivesse essa aula presencial em um campus, né? Como é que eu vou remanejar isso daí? Eu tenho que me organizar para que eu chegue até lá. Então, eu tenho um tempo de deslocamento e tudo mais. Então, separa muito bem quais são os seus compromissos, quais são suas tarefas, quais são os seus compromissos prioritários, quais são suas tarefas prioritárias, para que você consiga se organizar um pouco melhor. Nos próximos vídeos eu vou trazendo para vocês outras formas de se organizar e de se entender melhor com seus horários, de modo que a gente tenha uma produtividade cada vez melhor. Um forte abraço e tchau!